da superfície terrestre. Então a topografia, só resumindo, vem do topos, né? É uma palavra grega, topos significa lugar e grafém, descrição, que resumindo é a descrição do determinado lugar. O que nós vamos descrever nesse lugar? Vamos descrever então os contornos, a posição e a dimensão de uma pequena porção da superfície terrestre. Não só da Terra, também podemos falar do fundo do mar, né? Hoje já se faz levantamento, conseguimos tirar as cotas do fundo do mar, que é o batimétrico, o levantamento no interior de Minas, e então com a ajuda da topografia, que também nos fornece o equipamento necessário para nós termos esses dados topográficos, que é para poder conceber um melhor ou maior projeto. Só de salientar que muitos que trabalham no ramo têm cometido alguns erros, principalmente quando vão fazer um projeto, né? Seguem as coordenadas ou a medição dada pelo croquis de localização, que isso não é certo, né? Sabemos que quando temos um terreno, este terreno tem vizinhos a norte, sul, este, oeste. Então, muitas das vezes, quando somos os últimos já a tirar a nossa medida do terreno, já tem os vizinhos que tiraram os seus pontos e já estão a fazer as suas casas. Muitas vezes nos prejudica porque a nossa casa deixa de ter a medida certa. Então é aí onde aparece a topografia, né? Que faz um levantamento para nos dar a dimensão exata deste terreno, a posição. Muitos arquitetos, com todo o respeito que tenham por eles, gostam de projetar, pegam a medida, se é um retângulo, é X de comprimento, X de largura, não levam em conta a posição exata, consideram sempre na horizontal e fazem um projeto. Mas muitas vezes nosso terreno não está na horizontal, pode estar na oblíqua ou na vertical, depende muito da posição então que o mesmo se encontra. Então a topografia fornece isto, que é o contorno, né? Estamos a falar o desnível, a diferença de altura que tem no terreno, né? E a posição exata e a dimensão de uma pequena porção da superfície terrestre. E a topografia ajuda a termos um conhecimento exato do terreno e cumprirmos algumas tarefas. Vamos mencionar algumas tarefas que foram feitas no passado. A figura que vem vai mostrar que a topografia então já tem funcionado desde muito tempo lá no passado. Se nós vemos a imagem no lado esquerdo superior, nos faz lembrar o Antigo Egito, certo? Só demonstrar que anteriormente já usava essa topografia, falando um bocadinho daquelas pirâmides que estavam sempre bem alinhadas, que era uma maravilha no Egito, e foi-se levando em conta a topografia, que anteriormente eram conhecidos como esticadores de corda. Sabemos que muitas daquelas edificações, quem construíam eram os escravos, certo? E pronto, mas já existia lá os homens topógrafos que naquele tempo trabalhavam com as cordas em medidas, e eram conhecidos como esticador de corda, que era então para poder fazer o trabalho de topografia. E com o decorrer do tempo as coisas foram evoluindo. Saiu do esticador de corda, né, para encontrarmos aí um teodolito. Esse teodolito é o primeiro teodolito que foi constituído em 1787, okay, muitos anos atrás. Só para nós vermos, tem mais a aparência de um binóculo, não é? Então, só para mostrar que aqui a topografia já vem de décadas. E depois desse teodolito foi constituído em 1787, então fomos evoluindo para outro teodolito que aparece agora, né, que se calhar muitos de nós já tiveram a possibilidade de ver um parecido no IGCA. Se fizemos parte desse grupo do IGCA, dos estudantes do IGCA, já tivemos a oportunidade de ver um teodolito parecido com este que aparece na imagem, que é conhecido como um teodolito analógico. E depois foi desenvolvendo com o decorrer do tempo e conseguimos o teodolito eletrônico, que podemos ver aqui em amarelo, que já tem mais um feitio de uma estação total, não é? Como podem ver, que já permitia então termos ângulos e distância. Só de salientar que o teodolito analógico também, que falamos acima, já nos permitia então termos ângulos de distância. Tínhamos que usar uma bandeirola, ok? Normalmente o que é que nós fazíamos quando usamos um teodolito? Refiro ao analógico. Nós colocávamos então 2 pontos. Tínhamos que ter a ajuda de uma bússola, um ponto onde a gente estacionava, né? Tinha que ter alguma coordenada conhecida. E nós orientávamos a norte. Víamos o ponto de orientação a norte, temos o nosso trabalho direcionado a norte. E colocávamos ali o ponto e a bandeirola. O passo seguinte era, nós zerávamos o ângulo, põíamos o ângulo a 0 a norte, de maneira que o nosso levantamento caísse sempre a norte.
E depois de orientar norte, nós fazíamos o levantamento. Pegávamos a bandeirola, se tivesse que levantar uma casa, pegava a bandeirola, mandava o auxiliar ir para o canto da casa e o mesmo colocava a bandeirola no canto e nós apontávamos o ângulo e tínhamos que ler a distância. Muitas das vezes era a mesma distância puxada a fita e muitas vezes era a distância dada pela mira, uma mira graduada. Líamos então os fios e com as fórmulas que nós aprendemos no IGCA, a gente então conseguia calcular a distância. Só que nessa distância não era muito precisa, porque se falhássemos principalmente na leitura, então tínhamos erros de distância. E fomos então evoluindo já para o teodolito eletrônico e este já era mais avançado do que o anterior, certo? Porque conseguia ler a distância, o aparelho emite um raio e este manda de volta para o equipamento, dando então a posição ou a distância certa e o ângulo em que o mesmo ponto ocupa-se. Temos aí um nível. Nós usamos esse equipamento para trabalhos com cota ou altura. Okay? E também usamos a mira graduada para fim de fazer então o que é para podermos trabalhar com o mesmo. É conhecido como nível analógico. E depois temos outro nível que aparece mais abaixo. Esse nível normalmente muita gente até que não fez topografia usa, os encarregados, né? De dizer que eles é necessário a topografia marcar uma cota, então com uma cota de referência eles conseguem trabalhar com esse nível. Eles colocam aquela cota de referência, codificam no nível, né? E quando eles precisarem da mesma cota, onde quer que ele vá com este equipamento, ele vai apitando e dando sinal que está na cota em que você quer transportar. E depois fomos para a estação total. Era um equipamento já mais avançado, tinha uma memória interna. Anteriormente, os equipamentos no passado, nós tínhamos que apontar tudo, ângulo, distância, e depois fazemos o projeto num papel milimétrico. E já as estações totais foram uma maravilha natural quando apareceram. Por quê? Porque ela tinha uma memória interna, tem as possibilidades de ler ângulos e distância, e ele converte em coordenadas em UTM, ok? Há fórmulas para isso. E ele tem uma memória interna. Essa memória interna, então, resiste a tudo que tu vai levantar no campo, desde que organiza bem o teu trabalho, né? Sabendo, vou levantar o ponto, dar a descrição certa, o que é casa, o que é muro, o que é estrada. Então, depois, quando fazer a descarga, tens ali tudo que é necessário receberes ou fazeres o projeto. É conhecida como estação total. Para a Trimble, há outras estações totais, a Topcon, a Leica. A Leica também há várias séries, né, do passado, 407, até M30 e por aí fora. E temos outra estação total com um receptor GPS. Muitas das vezes na estação antiga, na Trimble, quando nós não temos as coordenadas reais, então nós usamos um GPS de navegação, que nós chamamos de GPS de bolso. A gente tira a coordenada do ponto e coloca no aparelho, em que é para não fugir muito daquilo que é a coordenada original. E o receptor GPS já embutido na estação total já poupa isso, porque ele por si mesmo, ele fornece já as coordenadas exatas desse ponto, que são as coordenadas X, Y, Z em UTM. Só de salientar com a estação totais, nós trabalhamos com a coordenada em UTM, nunca aceita a coordenada geográfica. A coordenada geográfica nós usamos mais para os mapas, certo? E depois temos o distanciômetro. Eu vejo poucas pessoas a usar, como diz o nome, distanciômetro não serve mesmo para medir distância. E depois virou uma febre depois da estação total. Qualquer pessoa que pretendia fazer um trabalho de topografia só perguntava: GPS, tem GPS? Pois, GPS tem do inglês Global Position System, que é sistema de posicionamento global. O receptor GPS, o que na realidade ele faz? Aqui a base, como estou aqui a indicar, ele recebe sinal dos satélites que se encontram lá no espaço, há vários tipos de satélites, e ele recebe o sinal e emite o sinal via Bluetooth para o rover, o receptor rover, que é este que eu estou aqui a assinalar no momento. Ele tem um posicionamento e por meio desse posicionamento ele emite o posicionamento de onde está o rover, então aparecendo na caderneta. É um equipamento muito sofisticado, rápido, de precisão e funciona atualmente em zonas abertas. É um aparelho que serve para implantação, levantamento, mas depende muito do que tipo de implantação então a gente vai trabalhar, porque normalmente em cada obra temos a sua margem de erro ou precisão. Agora vamos falar um bocadinho também dos órgãos principais dos instrumentos topográficos. Como disse, é necessário sabermos então onde é que a gente está a tocar, o que é uma luneta, o que é uma objetiva, o que é a outra parte
temos uma ideia daquilo então que a gente vai pegar. Nesse caso, são os órgãos principais dos instrumentos topográficos que a gente vai falar. É de salientar que os órgãos principais aparecem ali, são os eixos, né? Se nós vemos ali, tem os ângulos, horizontal, vertical, objetiva, por aí fora. Isso conseguimos olhar no interior do equipamento, conseguimos ver. Estamos a ver aqui, site, axis está em inglês, então é a parte voltada para o operador. Ok? Que é a parte voltada para o operador. E essa aqui é a objetiva, é a voltada por objeto. É de salientar que o aparelho tem um eixo, né? Normalmente, os equipamentos da estação total, quando nós ligamos, ele já tem um laser que é dado pelo esse eixo central, em que nós devemos colocar no sítio certo, né? Isso depois vão aprender no decorrer do curso. Mas os números aí já mostram exatamente o que é. O número 1, parafuso nivelante, né? Que serve para nivelar. O 2 é a base onde senta o equipamento. 3 é o limbo esférico, ok? O limbo esférico. 4 é o nível tórico tubular, é aqui onde tem aquela bolha, igualmente que chamam do nível dos pedreiros, né? Ok? Que nós devemos nivelar sempre o equipamento antes de começar o trabalho. Temos a ocular, né? Que nós aqui vimos, aqui nessa parte site. Ocular é onde o operador então coloca os seus olhos, né? Como diz já, ocular vem de óculos, né? E temos ali o seto limbo vertical, né? Muitos desses, quando abrimos, temos maior visibilidade então no interior do equipamento. Temos a luneta, que é esta parte que nós mexemos para baixo e para cima para mexer no modo vertical. A objetiva, né, que é a parte que nós apontamos por objeto a levantar. 10, temos o parafuso de pequenos movimentos verticais e também temos outro parafuso de pequenos movimentos horizontais. Então o equipamento tem os pequenos movimentos. Quando está distante do ponto, podemos fazer o movimento rodando o equipamento. Quando já estiver próximo, podemos acertar os detalhes. Então são os parafusos de pequenos movimentos verticais e horizontais. Esta é a imagem de um teodolito. Bem, agora temos uma estação total. Uma estação total é mais evoluído do que os teodolitos. E está aí identificado cada parafuso, então tem ali o seu respectivo número para maior entendimento. Vou dar uma explicação rapidamente. Número 1, temos o visor óptico. Ok, isso também serve como mira, ajuda o operador rapidamente a encontrar o porta-miras. É só o operador seguir essa mira, virar o aparelho no sentido em que está o seu auxiliar. Basta apontar para o seu auxiliar. Quando colocar o olho na luneta, consegue logo ver o auxiliar. É uma maneira mais rápida de encontrarmos o nosso homem que trabalha conosco. Depois, número 2, temos a luz de guia integrada, que é lá o número 2, né? É equipamentos, se calhar, que podem não aparecer, mas os mais evoluídos aparecem. Temos o número 3, que é o parafuso de chamada vertical, serve para os pequenos movimentos verticais. Temos o número 4, que é a bateria, né? Onde colocamos a bateria. O 5, que é o suporte da bateria, ok? O número 6 é a tampa. Colocamos a bateria no interior desta tampa e depois fixamos no aparelho. O número 7 é ocular ou o retículo de ajustes, ok? O número 8 é ajuste da imagem. Ali tu consegues dar maior ou menor nitidez, isso depende muito da visão de cada pessoa. O número 9 é a alça de transporte, né? É onde a gente coloca a mão, então quando queremos levar o equipamento, pegamos ali nessa alça. Serial, ok? O número 11 são os parafusos nivelantes, ok? Serve para nivelar o nosso equipamento, para os pequenos movimentos também. Muitas das vezes nós colocamos o aparelho por cima do bastão, ajustamos o contrapé, né? E depois damos aquele retoquezinho com os parafusos nivelantes para colocar então a bolha no seu devido lugar. O 12 é a objetiva, né? É a parte que aponta para o objeto, ok? O 13 é o visor. O 14 é o nosso teclado. O 15 é o nível circular. O 16 é o botão de ligar e desligar. O 17 é a tecla de gatilho. E o 18 é o parafuso de chamada horizontal. Esses são que fazem parte da estação total.
Cuidados a ter com os instrumentos topográficos. É necessário um certo cuidado para nós mantermos o aparelho com mais tempo de vida, para evitarmos um erro de altimetria, ângulo ou distância. Há maneiras em que nós vamos aqui explicar para conservarmos o equipamento. Vamos logo pelo primeiro. Uma das maneiras que facilita também, tanto faz o operador, como evitar o erro de refração solar, é termos sempre uma sombrinha. Sempre que possível, temos uma sombrinha para evitarmos aqueles erros que são provenientes de erros naturais, né? Por causa da radiação solar. Depois podemos ver outro cuidado que devemos ter, é nos certificar sempre de como nós tiramos então o equipamento da caixa. Sempre que nós tiramos o equipamento da caixa, temos que voltar da mesma maneira em que tiramos. A cada coisa no seu devido lugar, para evitar com que eles então saltam e quebram também o vidro da estação e por aí fora. Outro cuidado que devemos ter é quando colocamos o tripé. A maneira correta é o tripé também estar um bocadinho mais aberto. Não pode estar assim muito fechado, porque pode a qualquer altura cair. E a maneira correta, como podem ver na imagem, é a que temos então o bom. Também de salientar que no perímetro em que o topógrafo vai operar, é necessário ficar sozinho. As pessoas não podem ficar muito próximo dele, uma vez que podem, sem querer, então tocar no equipamento e fazer então com que as medições desse mesmo topógrafo tenham erros. Essas são algumas maneiras que podemos nos acautelar. É um dos tipos de erro que pode surgir, que vamos aprender então no decorrer do curso. E a maneira errada que muitos também têm colocado o tripé é colocar ele de pé e encostado a um sítio. Isso então também pode criar danos, tanto faz no tripé, principalmente esse tripé que podemos ver que é o tripé de alumínio. Ok, como então operar com o aparelho? Primeira coisa é retirar o aparelho da caixa. Ok, vamos abrir na posição correta e retirar o aparelho da caixa. Segundo, depois de nós abrirmos o tripé e colocamos o aparelho por cima do tripé, temos então que nivelar o aparelho. O aparelho traz as bolhas, conforme já vimos na descrição ali dos equipamentos, que nos ajuda então a manter o aparelho nivelado. Com a ajuda então do tripé e também dos parafusos, vamos então nivelar o aparelho. O terceiro passo é orientar o aparelho. Temos que ter um ponto onde vamos colocar o equipamento, conhecido de certeza, ok? Que podemos conhecer esse ponto por ir buscar com o GPS de navegação, o GPS de bolsa também, que é conhecido. E outro ponto, a retaguarda, onde vamos colocar o bastão, ok? Ou o prisma, como muitos dizem. Então, é de salientar que para nós orientarmos o aparelho, temos que ter pelo menos 2 pontos conhecidos. Ok? Se falou que o quarto passo, que é começar a levantar os pormenores, está correto. Pegamos o aparelho, então depois vamos aprender como funciona, colocamos então os códigos e daquilo que vamos levantar. O topógrafo tem que ser uma pessoa muito atenta. Vai fazer um levantamento, olha, não, quais são os dados que eu vou levantar? Casas, esgotos, postos, coloca já a descrição, o código no equipamento, de maneira que quando tiver a levantar o mesmo, dá a descrição correta. Ok? E o que acabei de salientar, o topógrafo a nivelar o equipamento, então a estação total, com a ajuda do tripé. Primeiro, a base do tripé tem que estar direita, e só assim é que depois vamos movimentar com os parafusos verticais por causa dos pequenos movimentos. Primeira coisa, nivelar o aparelho, ou a base do aparelho, usando o tripé. O tripé sobe e desce, né, de acordo com a nossa necessidade, para poder nivelar o aparelho. E orientar o aparelho é, conforme já expliquei, é apontar lá para o nosso porta-mira, ok? Fixar bem no eixo do prisma. Pode começar por baixar mesmo a luneta até o bico do prisma para apanhar, porque muitas vezes nós nivelamos usando o refletor. Se o nosso auxiliar não tiver nivelado, então nos leva também a cometer erros. Então é bom apanhar sempre o bico do prisma, e quando levantamos a luneta tem que estar lá centralizado. Caso não estiver centralizado, então já sabemos que o nosso colega não está com o bastão nivelado, então podemos dizer a ele para que nivele o bastão. E pronto, depois de orientar o aparelho, então começamos a fazer o levantamento como mostra a imagem. Conforme expliquei, a estação total mede ângulos e distância, então, e depois fornece as coordenadas. Mede o ângulo, a distância, o próprio aparelho em si,
converte esse ângulo e distância em coordenadas que nós necessitamos. Anteriormente era mais trabalhoso porque nós tínhamos que calcular tudo isso em papel, usando a nossa máquina, e levava muito mais tempo. Hoje em dia as estações totais, então, vêm facilitar a vida do topógrafo nesse sentido. Ele por si mesmo calcula a coordenada por meio do ângulo e a distância. Depois de ele fazer as medições, cada ponto que ele vai medindo vai gravando na memória interna do equipamento. E depois, por ajuda do software, nós levamos o equipamento ao gabinete, que é para podermos fazer a descarga. É lógico, como mostra, isso sai num bloco de notas com o número de ponto dado pelo operador, a coordenada X, oeste, Y, ao norte, a cota e a descrição, que é muito importante nós descrevemos os códigos daquilo que tivemos a levantar para poder ter um levantamento aproveitável. Ok, agora vamos falar da projeção de levantamento topográfico, né? Tem muitos softwares, tem o AutoCAD Land, que já é muito antigo, hoje em dia isso já deixaram de usar. Tem o AutoCAD Civil 3D, que é o que nós usamos aqui na Topogis, ok? Depende de cada ano. Tem o topográfico, nunca fiz a descarga nele, tive alguns colegas brasileiros que também usam esse software que é para poder então fazer o desenho. Tem o Topo EVN, também nunca trabalhei com esse software, mas é mais para vosso conhecimento. Trabalhei apenas com o AutoCAD Land e o Civil, e já vi colegas a trabalhar com o topográfico. Ok? Então podemos, de acordo com o nosso traquejo, né, podemos ver qual é o software que nos ajuda a projetar o levantamento topográfico. Depois de importarmos os pontos, então em CAD, nesse caso está em AutoCAD, os pontos aparecem assim. Ok? Podemos ver, levantamos uma casa, está aqui a casa aparece, essa linha verde é o limite, os P6 são os pontos de cota que nós teremos no interior, que é para podermos então gerar as curvas de nível. Ok, então é muita coisa boa, muito aprendizado que podemos então tirar aqui da topografia. Implantação usando estação total é o que nós fizemos aqui, que eu acabei de explicar, porque normalmente hoje já não se usa teodolito então para fazer a implantação, porque é muito trabalhoso. Uma vez que já tem as estações totais, então faz-se a implantação com a estação total. E como é que podemos fazer a implantação? Para nós fazermos a implantação, nós, como mostrar o equipamento, esse é um Leica TS11, nós entramos no programa de implantação, como aparece aí na imagem, e aqui mostra ID do ponto. ID do ponto é o ponto em que queremos implantar. Se nós não temos esse equipamento aqui, as coordenadas desse ponto, do ponto a implantar no aparelho, então podemos clicar na seta e depois fazer novo, introduzir a coordenada X, Y do ponto e implantar. Neste caso nós já temos uma coordenada aqui no ponto, que é o P1. Então, identificação do ponto, clicamos e chamamos o P1. Ok? E target height é a altura do prisma. Sempre que estamos a fazer uma implantação, temos que ter em mente a altura do prisma para não ter erro de cota. Aqui mostra-nos a distância e aqui o ângulo. Ok? A distância aqui nesse caso, quando a seta está para frente, mostra que é os centímetros para frente. Quando é para trás, é centímetro para trás. A seta aqui mostra em que lado tens que rodar o aparelho, então, para poder zerar. O ângulo tem que estar 0 ou mais ou menos aqui 1 ou até 5 segundos. Não há grande diferença. Ok? Esse é só de referir que esse é uma Leica TS11. Ok? Conforme expliquei, quando não temos ponto, então podemos fazer novo e depois colocar as coordenadas do ponto para poder implantar. Logo que colocamos as coordenadas, ele dá-nos aqui o ângulo. A seta mostra onde é que nós temos que rodar o aparelho. Rodamos mesmo o aparelho, quando estiver próximos, então, fizemos com os pequenos movimentos horizontais, para que podemos então zerar aqui o ângulo. Depois de zerado o ângulo, então, o ângulo já não devemos mexer no aparelho horizontalmente. Nesse caso, só mexemos na luneta para apanhar o nosso porta-mira. Nós temos que meter o porta-mira na visada em que o aparelho nos deu, porque ele deu a localização exata do ponto. Ele diz, olha, o ponto é aqui.
zeras o ângulo e já não se mexe horizontalmente. Como pode ver aí na imagem, o ângulo aqui está zerado, está com 4 segundos. E depois os pequenos movimentos é feito aqui à direita do equipamento. E depois disso, é só nós orientamos o nosso auxiliar a ficar na direção certa e vamos lendo a distância até zerar ou ter pelo menos 1 ou 2 milímetros, depende do tipo de precisão do trabalho em que estamos a fazer. Cada trabalho define a precisão do que temos que fazer, ok? Só de salientar isso. Agora, a imagem que aparece é de um nível, ok? O nível, depois de colocarmos o nível no tripé, temos que fazer o mesmo, né? Nivelar o tripé para manter o nível mais ou menos direito e depois com os pequenos movimentos, então nivelar a bolha do nível, conforme podem ver aí as setas indicarem nos parafusos, o topógrafo a fazer o pequeno movimento. Nesse caso, o nível, usamos o nivelamento geométrico. Quando falamos de nivelamento geométrico, estamos a falar em trabalhos de cota ou altura. E o equipamento apropriado é mesmo nível para trabalho de altimetria ou cotas. Depois de nós nivelarmos o nível, nós podemos no interior do nível olhar e conseguimos ver então a mira, os fios superior, que é este que está a indicar, está aqui conforme vem aí salientado, o fio médio e o fio inferior. As leituras são feitas no fio médio, mas uma vez quando temos dúvida da precisão da nossa leitura, então é aconselhável tirar os 3 fios, ok? Mas se já tiver aquele traquejo, então pode fazer só os cálculos com a leitura feita no fio médio. E para salientar, para começarmos a trabalhar, temos que ter uma referência ou uma cota de referência, uma poligonal. Só assim é que conseguimos então trabalhar com o nível. Temos que ter uma cota de referência. Vamos falar isso com mais autoridade quando tivemos então a falar na lição do nivelamento. Tudo que eu estou aqui a resumir, então vamos aprender no curso. Conclusão. Então, pela apresentação feita, nós podemos concluir que a topografia é muito importante, é indispensável para o trabalho de engenharia civil, pois ele mostra a realidade do terreno, a posição correta do teu terreno, a dimensão, se foi aldrabado pelo homem que te vendeu, disse que tinha 30 por 30, mas na realidade não tem, então a topografia ajuda a fazer com o levantamento, a ter a dimensão. E também, em termos de implantação, ajuda a marcar a obra no seu devido local. Então, podemos concluir que a topografia é a base para qualquer trabalho de engenharia. Repito, a topografia é a base para qualquer trabalho de engenharia. Ok, espero que tenham gostado então. Essa é uma breve apresentação e vamos aprender mais quando começarmos o nosso curso. Vivaldo Dias aqui desse lado. Até já, estamos juntos.